Olha só, festa do diabo, insanidade, decadência e ódio, fezes, funk, sêmen, Mega Sena, Ping Nargas, Destinose, MC Androidão, existência com gosto de nada. E galera, eu percebi que já vai fazer um ano que fizemos aí este belo show com esta, e o Caio Delaco fez estas belas entrevistas, e eu lembro que na época eu me programei muito assim, eu fiquei a semana inteira pensando, cara, o que eu vou falar, e eu pensei um monte de coisa. E aí chegou na hora, pra variar, eu esqueço tudo que eu planejei, tá ligado? Igual no show, eu esqueço tudo que eu pensei que eu ia fazer. E aí eu simplesmente esqueci e eu pareço um debiloide falando. Então eu queria, antes de completar um ano, fazer esse vídeo aqui pra reagir ao react. Aí aqui pra mim é a melhor parte. O jogo do bicho em setembro. O fazendeiro é o pai do bebê diabo. Mano, nasceu o diabo em São Paulo. Brocha torra o pênis na tomada. Cara, essa capa é linda, mano. Foi o Existência com Gosto de Nada que fez o Zé. E cara, mano, foi muito foda esse flyer aí. Eu lembro que bombou demais, assim, a gente foi impressionado. Porque esses rolês, eles são nichados, né? A gente sempre tem mesmo que a mesma galera que sempre vai, assim, e tal. E eu lembro que apareceu até um amigo meu, um cara que trampa comigo, ele mandou um print, ele falou, caralho, mano, o Lucas, acho que é o Lucas, né, do Fresno, alguma coisa assim, do NX0, não sei, eu sou meio burrão, não manjo muito das bandas emo aí, mas assim, ele falou, caralho, mano, o cara repostou, tá ligado, no Twitter dele, o flyer, eu fiquei, caralho, velho, mano, e ficou muito boa mesmo, né, a imagem é bonita, né, só coisa boa que acontece no nosso Brasilzão, né, só coisa bonita. Cara, eu tava muito nervoso, mano, dá pra ver, ó o nervosismo do... Listra trans. Caralho. Tá boa que acontece no nosso Brasilzão, né? Só coisa. Cara, eu fico muito tenso, cara. Apesar de eu dançar de tanguinha no palco, eu sou muito tímido, cara. Eu tava me moendo por dentro, mano. É bonita. Você é um cara que faz parte do movimento aí do Noise? Eu sou o Androidão que tá aqui. Pô, você é o cara então. Ah, tá. MC Seu Pai Me Quer Pelado também. Esse é o seu case de sucesso? Não. Tem então. Tem então sim? Aí amanhã eu vou ter que mudar de nome de novo, né? Então, aí que tá. Aí, na hora que eu falei isso, eu achei que ia ser engraçado, mas não é. Por quê? Porque pra quem me acompanha sabe que eu mudei o nome 300 mil vezes, mas ele não sabe. Então, eu falei isso, é óbvio que ele não deu risada, porque é óbvio que ele não entendeu, ele não faz ideia quem que sou eu, né? O seu show, ele é... Ele só... Não, na verdade, ele deu, mas assim, acho que ele não entende. É lógico, ele não teria como entender essa piada, né? Pra quem me acompanha, tá ligado? Eu tenho um monte de nome, né? Porque a maioria dos feats eu faço comigo mesmo. Então, que nem tem o nome Lil Piroca Murcha, DJ Sexo com Aliens, essas coisas. Eu tenho trocentos nomes, né? E cada hora eu crio um nome novo. Eu criei uma outra banda, inclusive. Quer dizer, uma banda real, né? Que chama Castelo da Punheta. Mas além disso, eu criei um projeto que eu ainda não pus nenhuma música no mundo, então teoricamente ele não existe ainda. Ele existe, quer dizer, teoricamente ele existe, na prática ele não existe, que se chama Midnight Punhetation, que a ideia é fazer meio que um negócio meio dungeon synth, só que querendo fazer um dungeon shit, tá ligado? E a parada é... E aí na hora eu falei isso, eu fiquei me sentindo um otário, eu fiquei, cara, eu sou muito burro, mano. Tipo, eu fiquei, mano, eu sou muito burro, cara. Se eu falei isso, ninguém vai entender essa merda. Só que entende, porque quem conhece entende, só que é isso, né? Isso que é complicado, mano. Composto por o quê? Cara, que instrumento? Muito grito. Instrumento é as batidas que eu faço, eu deixo no meu PC, tem funk, piseiro, metal, só barulho mesmo. Qualquer merda. Som de bosta, gemidão. Exato. O hipermercado. Aí, ó, o cara veio salvar a entrevista, mano. Eu fiquei muito grato na hora que ele começou a cantar. Eu falei, caralho, ainda bem, mano. Ainda bem, velho. O cara salvou a entrevista, mano. Porque, velho, eu não... Cara, é impressionante, mano. Todo mundo consumindo muito sêmen, vamos lá. Mega feirão de sêmen. Queima de estoque de sêmen.
Caralho! Os caras salvaram. Como que eu nunca ouvi isso? Os caras salvaram. Como que eu nunca... Tem mais alguma outra que você pode puxar pra gente aqui? Cara, Aí, ó, se não é esse cara, mano, eu tava fudido, mano. Eu tava me moendo de... Tem uma, mas eu não lembro. Você faz um solo de violão. Caralho, tem. Essa Agora aí. qual que é? Cara, Não, tem algumas, né? É que tem um álbum que eu não lembro o nome, que é tipo shitcore acústico, eu acho que ele tá remetendo a esse álbum, porque ele menciona o Shrek comer o seu cu, né, depois, né, meu cu, né, não o seu, né, o seu também, talvez, né. Quando o artista não lembra a música, aí você vê que ele é foda. Pior que, mano, não quero me gambar, mas eu acho que eu tenho umas 600 músicas, mano, sem zoeira. Não que isso seja bom, né, porque, né, tem um álbum, inclusive, que eu ainda não pus em CD aqui, mas que é dessa capa aqui, ó. Vai tomar no cu, Coldplay. Que eu gravei. Igual um álbum CD novo do System of a Down. Que eu boto o celular no banco do carro com a batida pronta assim. Eu dou o play e eu saio pra dirigir. Pra ir pro trampo, pra ir pra show, pra qualquer merda. Pra ir sair, pra ir pro mercado, qualquer bosta. Eu fico cantando ou falando enquanto eu dirijo e o celular no banco captando. Então ele capta a própria batida, a minha voz falando e o som do vento entrando pela janela. Então fica uma bosta, né, mano? Caralho. Refluxo é uma merda. Calma. Refluxo é uma merda, mano. E aí... Caralho, o que eu queria falar, mano? Eu sou uma lástima pra falar, mano. Calma. Vamos lá. Lembrei. E aí esse álbum, mano, tem acho que umas meia hora eu xingando o Coldplay. Depois eu só dividi, tipo, eu catei a trilha inteira e saí cortando de 1 em 1 minuto. E tem muito álbum meu que é assim, tá ligado? Então, não necessariamente eu ter muita música é uma coisa boa, porque assim, eu gravo um álbum, por exemplo, em meia hora, picoto tudo, viram 30 músicas de 1 minuto, tá ligado? Aí, ó, por que 1 minuto? Porque o caralho da DistroKid, não é culpa da DistroKid, o caralho, na verdade, não da DistroKid, a DistroKid é a melhor distribuidora que tem. Inclusive, se quiser distribuir suas músicas pela DistroKid, me chama aí, eu tenho um cupom de desconto. Você me chama na DM, porque eu gero um link, mando pra você vai ganhar um desconto aí. Cara, eles aceitam as paradas que eu faço, um monte de outras distribuidoras não aceita, tá ligado? Eu não tô sendo pago pra falar isso. É só que eu passei tanta raiva contra as distribuidoras que eu defendo a DistroKid sempre que eu posso. É simplesmente isso. Mas o caralho dos serviços de stream, eles pedem que as músicas tenham pelo menos 1 minuto. Por isso 1 minuto. Poderia ser menos, poderia ser mais. Mas agora eu tô vendendo muito CD também, né? Como eu mostrei as capas aqui que eu não botei em CD ainda. Tem uns que tá na minha mão mais fácil aqui, mas tem um monte. Tem do shitcore chinês, lançamento. Gato Maconha, o jogo, né? The Game. E esse álbum aqui, o pior álbum do mundo. É o álbum que tem a música original do Gato Maconha, inclusive. Que ela bombou, não sei porquê. Até o Lucas Inutilismo esses dias postou. Só que a versão karaokê, eu não sei por que caralhos a versão karaokê bombou e a original não, mano. Mas a minha história é assim, cara, cara, não faz sentido. É muito louco isso. A música mais falada minha é Hipermercado de Semi. Mas falando em números, as 2 músicas mais ouvidas minha é o Gato Maconha versão karaokê e os A Mimir, ZZZZ, algum bagulho assim, que é aquela música tá ligado? Só que versão gemidão, que eu fiquei tocando no tecladinho do celular, tipo gemidão assim. Mas até mudei de assunto, né, mano?
Ele cria tanto que ele não lembra. Essa é boa. Mas tem um solinho também. Tem. Eu acho que é o Shrek comeu meu cu. Pode crer. Acústica. Exatamente, Shrek comeu meu cu. Como é que você entrou nessa cena? Você começou a fazer música e aí você viu essa galera? Você viu a cena depois que começou a fazer música? Não, eu faço... Eu vou falar mais sobre, eu só tô tentando, vou lembrar, só assistir pra lembrar o que eu falei no dia. Faz tempo, desde 2012 mais ou menos. Eu conheci a galera meio recente, o Noise em si eu conhecia antes, mas a galera mesmo da cena aqui mesmo faz uns 4 anos por aí. E aí você entrou em contato com os caras pra tocar? Como é que é? Sim, é meio um bagulho ao mesmo tempo meio de admiração e de querer estar junto e mostrar as músicas também. Que é um movimento que engloba várias... Cara, pior que eu falei bem aí. Na minha memória eu tinha falado... Na minha memória eu tinha ido mal, mas eu acho que eu resumi legal aí. Que eu faço as músicas desde 2012, né? A cena Noise em si, eu não conhecia a cena BR, né? Eu conhecia só Mersbow, essas coisas assim. E é louco porque quando você vai conhecendo, você vai entrando em contato e vai aparecendo mais artistas, os artistas vão falando de outros artistas e você vai apresentando as suas também, e é interessante como isso vai desenrolando assim, né? Tanto que, por exemplo, eu conhecia o Mersbow, mas eu não conhecia, por exemplo, o Gero Geri Gegege, que é japonês também, tá ligado? E só recente, tipo, depois de conhecer o povo do Noise, um vai retroalimentando o outro, tá ligado? E é interessante, a própria ideia da UDR, inclusive, que mais cedo o José do Existência Curiosa de Nada menciona, porque o Caio pergunta, né? Ele pergunta, tipo, UDR, ele é tipo UDR e tal. A própria ideia da UDR em si, ela não é um negócio noise, né? Mas ela seria, de certa maneira, estaria ali na antimúsica, né? Eu acho, né? Pelo menos do que eu entendo aí da parada, eu considero que eles estariam talvez parte disso, sim. Porque apesar de ser música propriamente dito, assim, não é um ruído, né? Mas a ideia em si, toda a atitude da parada tá ali, né? Da antimúsica e tal. Mas eu mudei de assunto. O que era mesmo? Aí eu entrei em contato, cara, muito... daí já conhecendo o Existência com Gosto de Nada. O que aconteceu? Eu vou voltar, na verdade. Lá pra 2021, numa live com a AM Miri 1997, daquela que faz o desenho do Wolverine Gostosa, tá ligado? Pra quem lembrar. A gente tava definindo um nome de gênero, porque antes eu me autodenominava shit rock. Só que não é só rock, né? E falar shit rock parece que reduz muito as coisas, assim. E aí a gente bateu no martelo no nome shitcore pra usar, porque seria um termo mais geral para artes que viessem de um shitpost. Mas aí, partindo disso, a gente foi pesquisando, cada um por conta, né? E eu fui adentrando o shitcore música, e eu fui descobrindo que o shitcore, ele já existia faz tempo, tá ligado? E tem artistas, até né? O famoso Passenger of Shit, por exemplo. Mas tem artistas não famosos, tipo Mafia vs Ninja, o Sudas. O Sudas, na verdade, ele tem um monte de nome. Tem o Dirty Sanchez, shitcore, tem DJ Shize, tá ligado? E eles faziam shitcore, assim, como gênero musical autodenominado shitcore, desde... Cara, tem álbum lá de 2009, sei lá, 2006, não sei, não lembro de cabeça agora, mas é coisa antiga, assim. E então eu caí de cabeça. Eu falei que, mano, shitcore é a parada, tá ligado? Aí eu comecei a debulhar as paradas, ouvi todos os álbuns, e eu me conectei muito, assim. Eu falei, cara, porra, é isso, essa que é a parada que eu faço e que eu só não sabia o nome, tá ligado? E ele é um parente do Noise, né? O shitcore, ele é um tipo um primo, um irmão, sei lá, do Noise. E aí
Shitcore, Noise. E aí eu fui ouvindo as bandas brasileiras. Eu fui ouvindo o BPC, eu fui ouvindo o Machete, a própria DR mesmo. Só que o que eu fui percebendo? Essas bandas, elas se denominavam horrorcore ou algo do tipo assim, ou horrorcore zoeira, sei lá. Possuído pela Girafa, Rodrigo Ferraz, a versão Gore Noise, sei lá, Gore Grind, não lembro o que. Tipo, na verdade, eu fui, tipo, meio que tentando voltar e entender em termos, assim, falar, cara, porque assim, você pode falar que Machete BPC é horrorcore, mas não é horrorcore, tá ligado? Igual Porreria, você pode falar, Porreria é noise, mas não é noise, tá ligado? E eu comecei a discernir essas coisas e falar, cara, tudo essas músicas são shitcore, na verdade. Só que a pessoa não se denominava shitcore, tá ligado? E aí eu comecei a querer juntar essas pessoas num lugar. Então tava o Freak Noise Core, tava o J Costa, Ovelha Pedro. Quem mais que tava na época aí? Bem no começão. Aí, de muito stalkear, assim, eu consegui achar o cara do BPC, consegui achar o Machete. O Machete, na verdade, eu não consegui achar. Quem me mandou foi o Freak. E, mano, a gente foi expandindo esse grupo. Aí surgiu a banda Diarreia. Aí... Cara, eu vou esquecer de alguém, mano. Depois eu vou ficar me cobrando comigo mesmo. Então, se eu esqueci de você, pessoalmente, você venha reclamar aí, ou põe no comentário aí, sei lá. Mano, e começou a aparecer, cara, e começou a brotar gente, aí surgiu depois o Emon Motherfucker, que foi a galera do Diarreia que me mandou, tá ligado? E, mano, e foi formando uma parada muito louca, assim. Isso falando da história do shitcore, não do shitcore, eu com a minha conexão com o shitcore, assim. Depois surgiu coisa. Aí recentemente tem o Chico Sangria, né? Que a MC Laila devolve as crianças também são meu filho. E o Nabuco Cuzudo, tá ligado? Que sempre conversei muito aí, o Vini. Converso faz muito tempo. Ele fazia dublagem de pai de família, tá ligado? O Creep Júnior tava no começo também. Depois ele meio que parou de fazer música, apagou as dele. Ele faz uns desenhos muito loucos. Inclusive ele faz uns desenhos pro Diogo Defante, cara. Os caras mandam bem. Eu tenho até um quadro que tá na sala, não vou conseguir mostrar agora, que ele pintou, cara, é muito foda. É muito maneiro. Tá, e agora sobre a conexão com a cena Noisecore. Pelo Freak Noisecore, eu achei um vídeo que era uma entrevista com o José do Existência com Gosto de Nada. E no Instagram eu já tinha visto as postagens do DST Noise, tá ligado? Aí, peraí, eu vou segurar isso na mão pra eu não esquecer de falar sobre também. Bom, entrando em muito contato, muito tempo, inclusive tem aqui, ó. Cara, eu tenho um do Existência também, mas vai estar em outra caixa ali. Mas ó, adesivo do DST aí. Caralho. Bom, tô me distraindo aí. Resistência com Gosto de Nada, DST Noise. Depois de muito conversar com o DST Noise, eu queria muito ver eles ao vivo, assim, eu nunca tinha visto. Eu acho que até... Eu tinha visto muito na internet, né? Mas eu acho, inclusive, que pessoalmente eu vi a primeira vez, talvez inclusive nesse dia, talvez. Eu acho que foi. Outra saudação aí pro Pepeca Massacre, que também, assim, se for falar em termos, não é exatamente shitcore, mas né? Também, né? Mas não é. Tipo,
Tipo assim, eu sei que não é. Que é porno grind, né? Uma honra também ter conseguido achar. Uma vez eu tava no Last FM, eu achei o Pepeca Massacre, que eu escutava assim, aquela Eu Gozei Dolly e tal, e aí eu comecei a debulhar os álbuns inteiros assim, e eu achei o nome dos integrantes lá no Last FM. Eu achei o Eduardo Ritalino. Eu falei, mano, vou procurar esse cara na internet. E eu até fiquei feliz que eles voltaram a banda, né? Porque a banda não existia mais. E a gente ficava conversando, ele queria fazer uma outra banda, um projeto comigo. Mas é complicado, mano. Eu com projetos sou complicado, cara. Eu gosto de fazer sozinho as coisas, tá ligado? Apesar de eu estar com a banda Castelo da Punheta, eu tô adorando. Mas eu fico meio nervoso. Eu gosto de produzir sozinho. Apesar de que os shows com o Castelo da Punheta tá sendo muito legal. A gente fez 2 shows e foram incríveis. Tem aqui no YouTube se quiser assistir. Inclusive um beijo aí para o Piero e para o Léo. Sobre a DST. Bom, daí conversando, né? Conversando. A gente fez um monte de rolê. Desde 2021 eu tenho participado de alguns shows, principalmente com o Existência com Gosto de Nada, assim. A gente inclusive tocou junto em um show lá em 2022 ou 23, não lembro, que foi Macedos, Existência com Gosto de Nada e eu, né? E, cara, foi muito interessante o noisezão rolando e ao mesmo tempo as batidas e eu cantando em cima. E eles com sacola na cabeça, né? Representando Macedos. Quer dizer, representando não, sendo Macedos, né? Inclusive, um beijo aí pro Macedos também. E assim, eu fui adentrando, né? E tocando e tal. Eu moro no 019, né? Na verdade. Mas eu toco mais no 011, né? Porque tem mais rolê, eu acho. Eu acho que no 019 meio que nem tem, na verdade acho que tem poucos, mas normalmente mais de hardcore e não de noise, tá ligado? Vários gêneros também, né? Tem bastante coisa, né? Muita coisa mesmo. Acho que a minha parte terminou, então eu falei pra caralho aí. Então é isto. Acabou o vídeo. Vou aumentar minha cara aqui. Se você quiser um boné do True Bostilian Shitcore ou algum CD, DVD, tem esse jogo também que eu tô juntando grana pra pôr na Steam. Punheta Fighters 9, 5 jogos em 1. E é isso. Meu contato atualmente é por Instagram, que é mais fácil falar comigo lá. Mas pode comentar aqui no YouTube também, sei lá. Dá um jeito aí. Então se quiser deixa algum comentário. Se não quiser não deixa também. Tá ligado? E um beijo.